Na vila de São Vítor, onde o tempo parecia se arrastar como a névoa que cobria as ruas ao amanhecer, havia um homem que todos conheciam, mas ninguém realmente entendia. Seu Antônio. Ele era uma figura alta e magra, com ombros encurvados como se carregasse o peso de segredos antigos. Seu rosto, sulcado por rugas profundas, parecia esculpido em pedra, com olhos cinzentos que brilhavam como se vissem coisas que os outros não podiam. Ele vivia numa casa pequena, na extremidade da vila, onde as árvores se curvam sobre o telhado, como se quisesse protegê-lo ou escondê-lo. Seu Antônio era respeitado, quase reverenciado, mas não por ser caloroso e amigável. Ele raramente falava, e quando o fazia, sua voz era baixa, como o murmúrio de um riacho distante. Os moradores da vila o viam como um guardião, não da vila em si, mas do relógio. Aquele relógio parado às 11h11, que dominava a praça principal como um monstro adormecido. Ele era o único que se aproximava da torre sem hesitar. O único que parecia não temer o que quer que o relógio representasse. Mas havia algo em seus hábitos que fazia os moradores cochicharem, intrigados e desconfiados. Todas as noites, quando o céu escurecia e as luzes da vila se apagavam uma a uma, seu Antônio saía de casa carregando uma lanterna antiga, cuja luz tremeu como uma chama viva. Ele caminhava até a torre, subia os degraus de pedra gastos pelo tempo e desaparecia lá dentro. Ninguém sabia ao certo o que ele fazia. Alguns diziam que ele polia o relógio, outros que ele falava com ele, como se fosse um velho amigo. Havia até quem jurasse ter ouvido, em noites mais silenciosas, um murmúrio vindo da torre. Não uma conversa, mas algo mais estranho, como um cântico baixo, quase sobrenatural. O relógio, com seu bronze enegrecido e ponteiros imóveis, era o tesouro de seu Antônio. Ele o tratava com uma devoção que beirava o sagrado. Durante o dia, quando passava pela praça, ele parava diante da torre. Observava o relógio com um olhar que misturava orgulho e tristeza. E, às vezes, tocava o vidro com a ponta dos dedos, como se quisesse sentir algo que ninguém mais podia. Mas o mais curioso e perturbador era o fato de que, em todos os anos que seu Antônio cuidava do relógio, ninguém jamais o viu funcionar. Os ponteiros nunca se mexeram. O mecanismo nunca fez barulho, e o tempo parecia congelado naquela marca eterna. 11h11. Ainda assim, ele o protegia como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Os moradores contavam histórias sobre ele. Diziam que seu Antônio não era de São Vítor, que ele chegou à vila ainda jovem, pouco depois do desaparecimento do relojoeiro Anselmo, o homem que construiu o relógio. Alguns acreditavam que ele era parente de Anselmo, outros que ele era o próprio Anselmo, de alguma forma preso a um destino que ninguém entendia. Havia rumores de que ele guardava objetos estranhos em casa, engrenagens quebradas, papéis amarelados com símbolos que ninguém decifrava, e uma chave de bronze que ele sempre carregava no bolso, mas nunca usava. Seu Antônio nunca respondia às perguntas sobre o relógio. Se alguém ousava perguntar, ele apenas sorria. Um sorriso pequeno, quase triste, e mudava de assunto. Mas havia algo em sua presença que fazia as pessoas se calarem. Era como se ele soubesse algo. Algo que o relógio também sabia, algo que a vila inteira temia descobrir. Às vezes ele falava sozinho, em frases curtas e desconexas como "o tempo não perdoa" ou "ele ainda está esperando". Ninguém sabia quem era ele ou o que ele esperava, mas aquelas palavras ficaram na mente de quem as ouvia, como um eco que não desaparece. A casa de seu Antônio, com suas janelas sempre fechadas e um relógio de parede que, curiosamente, também marcava 11h11, era outro mistério. Ninguém entrava lá, mas os poucos que passavam pela porta entreaberta diziam que o ar parecia pesado, como se o tempo dentro da casa fosse diferente. E, no centro de tudo, havia seu Antônio,
O homem que parecia ligado ao relógio por um fio invisível, um enigma tão grande quanto o próprio objeto. Quem era ele realmente? E por que ele dedicava sua vida a um relógio que nunca funcionava?